Oi pessoal, estamos começando a nossa aula de História com a turma do sexto ano. Hoje é dia 5 de novembro de 2020. Como todos vocês devem saber, a tia Lorena está no processo aí de parto, né? Acho que ainda não está para nascer ainda, mas ela já está de licença, se descansando, se preparando. Esse momento muito especial da vida dela, e a gente está desejando tudo de bom, para logo ver esse moleque bem branquinho, né? Lourinho não, que acho que ela não é loura natural, né? Mas branquinho deve vir. E eu sou o professor Romeu Cecim. Eu irei trabalhar a disciplina de História e Estudos Amazônicos não, agora que eu lembrei. O meu horário não bateu para Estudos Amazônicos, e quem vai assumir é o professor Procópio. Ele é professor de Geografia também. E é ele que vai assumir a turma de vocês. Já deu aula essa semana não, né? Para vocês? É amanhã, né? Então amanhã ele dará aula de Estudos Amazônicos e de Geografia para vocês. O professor Procópio, que é professor de Geografia mesmo. E eu trabalharei História com vocês, iniciando hoje. Vamos lá, galera. Livro em mãos. Essa aula não tá sendo em tempo real, porque a gente está sem internet, então vai ser postado no portal hoje. Ele vai trabalhar geografia com a gente? O Procópio. Anderson Procópio. Trabalhar geografia enquanto o tio Alisson não volta. Não retorna. É. Isso aí. E aí eu queria que vocês pegassem, vocês já estão, galera aqui do presencial, o Gabriel e a Tarsila, vocês em casa, localizem o fato de vocês na página 3. A gente vai falar sobre os povos bárbaros. Quem eram os bárbaros? É costume chamarmos de invasões bárbaras o longo processo de deslocamento de populações que ocorreu entre o século 3 e 10. O principal cenário desse fenômeno foi o continente europeu, embora ele também tenha se refletido na Ásia Central e no norte da África. Essas grandes migrações atingiram o Império Romano no momento de sua crise, a partir do século 3. Por isso, esse acontecimento apresentou um efeito complexo. De um lado, a crise interna impediu o Império de reagir e se defender dos invasores. E do outro, quanto mais o Império era atacado, mais fraco se tornava. Daí a impressão que muitos manifestaram de que somente os bárbaros teriam sido responsáveis pelo fim do Império Romano do Ocidente. Mas afinal, quem eram esses povos bárbaros? Os gregos chamavam de bárbaros todos os povos que não falavam a língua grega e não partilhavam seus valores culturais. Os romanos adotaram o mesmo adjetivo para se referir aos povos não romanizados, isto é, que não tinham nenhuma influência ou conhecimento da cultura romana. Os bárbaros eram vários grupos de culturas diferentes e etnias diferentes. Mas basicamente era chamado de bárbaro aquele que não era romanizado, ou seja, que ele não seguia o estilo de vida dos povos romanos. Lembra que vocês estudaram os romanos? Lembro. Eles não eram muito civilizados, havia uma boa educação, cidades grandes, muitos habitantes, pontes, estradas de pedra. Até a democracia lá em Atenas. Sim, a democracia em Atenas. A Roma desenvolveu a República Romana, que era baseada na democracia também. Então eles eram muito civilizados, vamos falar assim. E os povos bárbaros acabaram então sendo associados aos povos que não eram civilizados.
muitas vezes não formavam cidades, não faziam prédios, não levantavam prédios, viviam em tendas, né? Viviam uma vida muito mais violenta, uma vida muito mais rústica, muitas vezes não sabiam escrever, não sabiam ler. Nós estamos muito acostumados a ter uma ideia de que os romanos eram melhores. Não existe melhor, existe diferente. Os romanos tinham uma cultura diferente. Os bárbaros tinham outra cultura. Olha aqui embaixo da imagem. O significado da palavra bárbaro é oposto ao da palavra civilizado. E a utilização desses termos ainda é bastante comum. Entretanto, apesar do termo ter sido utilizado ao longo do tempo para produzir a ideia da superioridade de uma sociedade sobre as outras, estudos recentes apontam que, na realidade, essas sociedades são apenas diferentes. O termo bárbaro é usado ainda hoje? Qual é o significado hoje? Não é mais uma galera que vem em cima de cavalo e tal, né? Mas tem um significado. Vocês não sabem o que é? Uma pessoa violenta. Também é algo parecido com civilizado. Uma pessoa violenta, uma pessoa sem educação, que não é civilizado. É chamado de bárbaro. Vamos lá. Bem aqui a gente tem um desenvolvo. Agora eu vou começar trabalhando, né? Considere o texto a seguir, que apresenta uma definição recorrente a respeito dos conceitos de civilização e barbárie. Vocês vão ler o texto, da Sheila e Gabriel, e aí vai dizer: explique o conceito de civilização presente no texto. O que é civilização no texto? 2. Como o imaginário popular compreende o indivíduo considerado bárbaro? Como as pessoas imaginam um indivíduo bárbaro? E 3. Etiqueta é um termo que se refere a um conjunto de práticas e costumes adotados em determinadas cerimônias de uma sociedade. Segundo o texto, uma pessoa considerada civilizada segue regras de etiqueta. Pessoa dita civilizada, justifique. Tá? Galera que está em casa, vou dar uma pausa nesse vídeo para vocês não ficarem esperando e vocês vão responder e depois vocês despausam o vídeo para continuar. Bom, galera, retomando, a primeira questão vai explicar o conceito de civilização. Segundo o texto, civilização seria abandonar os hábitos mais rústicos e evoluir, tornando-se civilizações mais complexas, mais urbanas. Geralmente, civilização está ligada com a vida urbana, cidades. Segundo, como o imaginário popular compreende o indivíduo considerado bárbaro? Aquilo que nós falamos mais cedo, né? Uma pessoa sem educação, uma pessoa violenta, sem modos, mal educada, é uma pessoa considerada bárbara. E a terceira, segundo o texto, a pessoa considerada civilizada segue as regras de etiqueta? Sim, pois uma pessoa civilizada, ela deve ter costumes refinados. Ela não pode ser uma pessoa sem modos. Então, etiqueta também está ligado à civilização. Vamos avançar para a página 5, galera. Corrigindo, todo mundo acertou? Tá mais ou menos isso aí? A resposta está sendo? Ótimo. Vizinhos de Roma, página 5. Quando nos referimos aos bárbaros, estamos falando das populações originárias do norte da Europa e das imensas planícies que a ligam à Ásia.
Foram esses grupos que começaram a se movimentar a partir do século III e IV. As causas desse deslocamento ainda não são muito claras, mas parece que misturam crescimento populacional, portanto, busca por mais espaço e alterações climáticas. Assim, esses povos passaram a se deslocar para áreas mais quentes e próximas ao mar Mediterrâneo. Antes da onda migratória, os povos bárbaros dividiam-se em aqueles que viviam próximos às fronteiras do Império e mantinham contatos pacíficos com os romanos, os grupos mais distantes física e culturalmente e também mais agressivos. Os povos bárbaros podem ser divididos em 3 grandes grupos: os germânicos, situados na Europa centro-ocidental e setentrional, os eslavos, estabelecidos na Europa centro-oriental, e os turco-mongóis, provenientes das altas montanhas asiáticas. Página 6. As fontes. A maior parte das informações de que dispomos sobre os bárbaros são fornecidas por documentos romanos deixados por generais, como Júlio César, historiadores e embaixadores, que tiveram contato direto ou indireto com esses vizinhos. Já a época dos ataques ao Império, predominam os relatos dos cristãos, divididos em 2 grupos. Alguns identificaram as invasões bárbaras ao anúncio do fim dos tempos e, portanto, criaram imagens bem negativas. Outros, por sua vez, viram nos bárbaros povos a serem convertidos, julgando que seria melhor se fossem dominados pelos cristãos do que pelos governantes romanos, considerados corruptos e inaptos para essa missão. O Papa Gregório, também conhecido como Gregório Magno, foi um dos escritores cristãos que apresentaram uma visão negativa das invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas trouxeram muita violência para o Império Romano e foram uma das responsáveis por derrubar o poderoso Império Romano. Os bárbaros, pessoal, eles tinham uma vida muito simples. A vida deles era lutar, comer e dormir. E morrer de tanto lutar. Eles não tinham uma visão como os romanos tinham do mundo, aonde deveriam se devotar à política, discussões, palestras, debates, escrever livros, produzir filosofia, produzir literatura. Não. Os bárbaros, eles eram simples: comer, caçar, lutar, dormir. A diversão deles era beber e comer, bebida alcoólica, comer a caça, tipo javali, assado, bebendo vinho, passar noites assim. A guerra era essencial para a vida deles. Era a coisa que eles mais gostavam de fazer, era lutar. Mesmo que eles morressem lutando, eles iam morrer felizes. Então a vida deles era muito simples nesse sentido. Eles não produziam tanto quanto os povos ditos civilizados. Mas, vou lembrar mais uma vez, não significa que eles eram inferiores. Ninguém é pior do que ninguém. Lembre-se disso. Pode anotar para fazer em casa depois, ir se interpretando, não precisa fazer agora. E aí a gente avança para a página 7, tá? Tá. Tacida, pode ler pra gente?
olha que interessante, muitos povos bárbaros, eles acabaram, antes das invasões, é claro, sendo anexados aos romanos. Eram povos que eram chamados de federados. Eles faziam parte da federação, eles estavam integrados a Roma, inclusive eram considerados cidadãos romanos, e podiam manter os seus próprios costumes. Como geralmente eles viviam em região de fronteira, ali no limite do Império Romano, eles ajudavam a defender o Império Romano e muitas vezes também eram chamados para integrar as tropas romanas. O problema é que quando eles se rebelavam, não tinha como controlar eles. Eles podiam lutar tanto a favor de Roma como contra o Império Romano. Página 8. Pode ler, Gabriel? Página 8. Invasões e migrações. O repentino deslocamento das povos e a impressão deixada pelos humanos de que imensos exércitos os invadiam tem algumas explicações. A primeira foi a espécie de empurra-empurra que migrações provocaram. O fenômeno não acontecia dessa forma. Quando um grupo mais agressivo se deslocava, provocava fuga dos que estavam em seu caminho, que por sua vez pressionavam e levavam a fuga dos que estavam mais adiante, no momento de pânico desordenado. Além disso, havia a própria agressividade de alguns povos bárbaros, que empregavam estratégias de luta diferentes daquelas das quais os romanos estavam habituados. Esses grupos frequentemente usavam cavalos, que lhes davam muita velocidade contra os legiões romanos. Por sua vez, o aço das armaduras germânicas era de qualidade superior ao das armaduras romanas. Essas invasões, elas se deram numa estratégia que, como se fosse um grande empurra-empurra. O que é isso? Os povos mais violentos avançavam. Aí a galera que estava estabelecendo naquele lugar tinha que avançar para poder sair da frente. E acabava empurrando o outro grupo lá da frente, que empurrava o outro. Era tipo, todo mundo vai se empurrando. Até que finalmente eles entravam no Império Romano e acabavam dominando e explorando tudo que tinha lá e levaram à queda desse poderoso Império Romano. Olha aqui na página 8 os vários povos que invadiram o Império Romano. Em laranja é o Império Romano do Ocidente e em amarelo o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Olha, os francos, os alanos, os anglo-saxões, os germânicos, os suevos, os visigodos, os ostrogodos, os eslavos, os hunos, todos esses aí avançaram, tanto no Império Romano do Oriente quanto no Império Romano do Ocidente. Só que o Oriente, ele conseguiu resistir. Ele resistiu às invasões e o Ocidente não. Ele acabou sendo dominado. Tem impressão que eles conseguiram invadir um pouquinho da Britânia. Também, os anglo-saxões invadiram. E a Britânia, que é onde hoje é a Inglaterra, também era a área dominada pelo Império Romano. Eles chegaram a dominar lá também. Desafio. Os textos a seguir tratam de duas figuras influentes da história da Inglaterra e da França. Leia-os com atenção e depois responda as perguntas. Vamos lá, galera. Essa atividade que fazer agora, tá? Vocês vão me mostrar agora quem está presencial. Você que está assistindo esse vídeo vai trazer na próxima aula para mim. Então eu vou dar uma pausa no vídeo para vocês responderem a essas três questões aqui. Vamos lá, vamos corrigir então. Aqui tem um texto. Boadiceia foi uma rainha guerreira dos Micenos.
um povo celta da Inglaterra, na época em que o Império Romano era governado por Nero. Viúva do rei Prasutagus, não suportou a afronta dos romanos, que passaram a cobrar antigas dívidas deixadas por seu marido, escravizando a população e saqueando os vilarejos locais. Após as tropas de Boacieia destruírem as cidades romanas de Camulodunum, Londinium, futura Londres, capital inglesa, e Verulamium, as legiões do Império massacraram por completo a população e Sena. A Boadiceia, ela era o que, pessoal? Romana ou bárbara? Entra assim, ela era o que? Romana ou bárbara? Oi? Bárbara. Lutou contra os romanos. Já uma moça cristã, pouco depois canonizada, declarada santa pela igreja, sob o nome de Santa Genoveva, simbolizou a resistência da cidade de Paris, capital da França, aos bandos de saqueadores bárbaros do século V. Em 451, Paris encontrava-se sob a ameaça da invasão de Átila e dos hunos. Conforme os escritores da época, enquanto os líderes da cidade recomendavam a fuga em massa, Genoveva organizou a resistência. Sua fama como defensora do cristianismo contra o barbarismo pagão foi devidamente coroada com a retirada das forças de Átila das vizinhanças de Paris. Quem são as figuras? A Boadiceia e a Santa Genoveva. Respondeu, Gabriel? Não, só o nome já estava ótimo, mas não tem problema se você botar mais. 2. Aponte algumas diferenças entre as personagens. Uma era bárbara e a outra era cristã ou civilizada. A bárbara era a Boadiceia e a Santa Genoveva a cristã. Quais as semelhanças podem ser traçadas entre elas? O que vocês responderam, pessoal? Tarsila? As duas queriam proteger a sua cidade e tem mais um elemento em comum. Qual é, Gabriel? Qual é o outro elemento em comum entre as duas? Uma era rainha, mas a outra não era. As duas eram mulheres, figuras femininas, de resistência. Certo? Então, só complementem a resposta de vocês. Vamos para essa última parte da nossa aula. Página 10. Já ajeitou, Gabriel, a resposta? Os hunos. Os hunos permaneceram próximos à região do Mar Negro até a chegada ao poder de seu mais famoso líder, Átila, em 441. Com ele, começou o rápido e agressivo avanço huno sobre as terras do Império Romano do Ocidente. Primeiro, os hunos dirigiram-se a Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Lá, o imperador negociou com eles o pagamento de um tributo anual para que se afastassem. Então, voltaram suas atenções para o Ocidente, até serem derrotados na Gália, França e Bélgica atuais. Voltaram-se em seguida a Roma, que se salvou do ataque
negociando o pagamento de um valioso resgate. Com a morte de Átila, em 453, os hunos perderam sua força combativa e começaram a recuar para o leste, onde parte deles formaria o reino búlgaro tempos depois. Os hunos foram uma grande ameaça para o Império Romano e para as nações do Ocidente. Mas depois da morte do seu grande líder, Átila, eles perderam muita força. Bom, pessoal, a gente vai encerrando nossa aula por aqui, tá? Galera de casa, trazer respondido na próxima aula. Quem vier presencial, traga seu livro. Se não, vai apresentar sua resposta pelo portal, tá bom? Então é isso. Amanhã vocês terão estudos amazônicos, mas não vai ser comigo, vai ser com o tio Procópio, tá bom? Tchau!